Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do PET Engenharia Química UFC. Eu sou Rafael Faria e a monitoria de hoje será sobre métodos matemáticos. Os métodos que serão estudados hoje serão separação de variáveis, fator integrante, equações exatas e ainda faremos uma aplicação na engenharia química. O nosso primeiro método será de separação de variáveis. E as equações de variáveis separáveis podem ser escritas da forma g de y, dy dx igual a f de x, em que g de x é uma função de y e f de x é uma função de x. Para resolver uma função desse tipo, nós separamos as variáveis, passamos todas as variáveis com y para um lado da equação e todas as variáveis com x para o outro lado da equação. Depois, nós integramos e teremos nosso resultado. Lembre-se sempre de colocar a constante de integração. Agora faremos um exemplo. y' mais 2xy ao quadrado igual a zero. Agora descobriremos o y utilizando o método de separação das variáveis. Primeiramente, nós mudaremos a formatação. Em vez de y', nós colocaremos dy dx e passaremos o 2xy ao quadrado para o outro lado. Separaremos as variáveis e integraremos. O resultado ficará dessa forma. Agora, nós arrumaremos um pouco a equação e vai ficar da seguinte formato. Perceba que eu passei a constante para dentro da fração e mudei a constante. Isso é possível de ser feito porque, como é uma constante, ela estando multiplicada ou dividida por 2, não vai fazer diferença na equação final, porque uma constante dividida por 2 é outra constante. Entretanto, por questões matemáticas, nós mudamos a letra. Organizando tudo e isolando o y, nós teremos esse formato de equação que será nosso resultado. Agora falaremos sobre o fator integrante. Algumas equações aparecem na seguinte forma. dy dx mais p de x, y, igual a q de x, em que p de x e q de x são funções de x, em que p de x é multiplicada por y. Uma equação nesse formato não é possível de separar as suas variáveis, de forma que nós vamos ter que apelar para um fator integrante. Esse fator ele vai ser uma função que vai multiplicar toda a nossa equação de forma a transformá-la numa equação de variáveis separáveis. Nosso fator multiplicará a equação toda, e esse fator ele é sempre dado por exponencial de integral de p de x dx. P de x é esse termo que multiplica o y na nossa função. Quando multiplicarmos o fator integrante na equação, nós teremos o seguinte termo. Ele será uma derivada de uma função de soma. E agora teremos uma função que pode facilmente ser separada e nós podemos integrar com a separação de variáveis de forma a conseguir o nosso resultado, de forma mais simples. Agora façamos um exemplo. y' menos 4x, 4 dividido por x vezes y, igual a menos 2 sobre x ao cubo. Resolvendo. O nosso fator integrante será a exponencial de p de x dx, em que p de x é menos 4 sobre x. Integrando, nós temos o seguinte resultado, exponencial de menos 4 logaritmo natural de x. Simplificando, teremos que o nosso fator integrante será x elevado a menos 4. Multiplicando nossa função pelo fator integrante, teremos o seguinte resultado. Perceba agora que esse termo aqui nada mais nada menos é do que a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Agora, lembrando um pouco do cálculo fundamental, nós veremos que isso
é a derivada da soma, e podemos fazer o caminho inverso e escrevê-la dessa forma. Agora, perceba que nós podemos passar o dx para o outro lado, separando as variáveis e integrando dos dois lados. Assim que integrarmos, esse termo dentro do parênteses sairá e o outro será integrado normalmente. Isolando agora o y, nós teremos o resultado da nossa função, que será o seguinte. Agora falaremos das funções exatas. As equações exatas são as que podem ser escritas da seguinte forma. md de x mais nd de y igual a zero. Entretanto, o m e o n vão se combinar de forma que a derivada de m em função de y é igual à derivada de n em função de x. Essa condição tem sempre que ser verdadeira para que a equação seja exata. E depois nós apenas resolveremos dessa seguinte forma. M será igual a df dx e n será igual a df dy. F é a nossa função resposta. Vejamos agora num exemplo. dy dx será menos 2x vezes seno 3y dividido por 3x² cosseno 3y mais 2y. O primeiro passo sempre será verificar se a função é exata ou não. Então, nós teremos que transformá-la numa função linear para podermos verificar o m e o n. O m será sempre o termo que multiplicará dx e o n será sempre o termo que multiplicará dy. Entretanto, na hora de derivar, nós vamos derivar em função da outra variável. Ou seja, se m é sempre o que multiplica d de x, então nós derivaremos m em função de y. E o n será o contrário. Perceba que as duas derivadas deram o mesmo valor. Então, nós podemos afirmar que essa equação é exata. Agora, nós descobriremos a função resposta. Repetindo a equação, utilizaremos m igual a df dx para calcular f, que é a função resposta. Vamos separar as variáveis e integrar. Descobrimos então que a função resposta é x² seno de 3y mais constante. Entretanto, essa constante ela vai ser uma função de y, porque nós integramos em função de dx. Para descobrir a função resposta mais completa, nós temos que fazer o segundo passo, que é ndf dy. Seguiremos o mesmo procedimento, separamos as variáveis e integraremos, de forma a descobrir a função resposta. Tendo as duas funções descobertas por caminhos diferentes, nós vamos comparar as duas equações para descobrir a função resposta. Perceba que esse termo ele é comum nas duas equações e os outros termos serão o complemento, ou seja, cy será y², pois nessa função o termo de y, nesse caso, não apareceu aqui. Entretanto, c de x será zero, pois não tem nenhuma função de x desse lado que não apareça aqui. Então, a nossa função final será x² seno de 3y mais y² mais a constante de integração. Agora faremos a aplicação em engenharia química. Em um tanque de mistura de 50 litros, entra uma corrente de vazão 10 litros por minuto com concentração de sal de 10 gramas por litro. O tanque possui uma concentração inicial de 100 gramas por litro e estava completamente cheio. Considerando que a vazão de saída é igual à de entrada, com exceção da concentração de sal, e que o misturador é muito eficiente, calcule a função que descreve a concentração de sal no tanque pelo tempo. Como essa é uma questão de aplicação, nós faremos uma modelagem do problema físico para uma função matemática. E depois de termos a função matemática, nós vamos ter que fazer algumas considerações para que possamos resolver o problema. Entre essas considerações tem, por exemplo, que a vazão de saída é igual à de entrada, que ele já diz no texto,
e que o misturador é muito eficiente. Isso significa que a concentração dentro do misturador é constante em todos os pontos e que a vazão de saída tem a mesma concentração que o tanque. Nós faremos uma análise da quantidade de sal que entra e que sai. A entrada de sal por minuto será a concentração vezes a vazão de entrada. A saída de sal será a concentração de saída vezes a vazão de saída. Lembre-se que a vazão de entrada é igual à de saída. E a concentração de sal no tanque será igual à concentração da vazão de saída, que será massa sobre volume. Entretanto, a massa ela é uma função, pois a massa inicial, aliás, a concentração inicial é diferente da concentração de entrada. E isso vai fazer com que a concentração ela vá mudar ao longo do tempo. Faremos agora um balanço de massa simples. O que entra menos o que sai é igual ao acúmulo. E o acúmulo será justamente nossa derivada. Substituindo os valores, teremos que C1V1, que é justamente a entrada, menos a saída. Perceba que o C2 eu substituí por M de T sobre V. E V2 eu substituí por V1, pois as vazões são iguais. E o acúmulo é o dm dt. Essa aqui significa a taxa de acúmulo de massa em função do tempo. E a partir disso nós vamos descobrir a função m, ou seja, a quantidade de massa no tanque em função do tempo. Nós apenas separamos as variáveis. Perceba que desse lado não tem nada em função de t. Então, eu passei o t para lá. E tudo em função de m, como por exemplo essa função, foi passado para esse lado. Agora nós vamos organizar essa equação apenas para que ela fique mais fácil de ser integrada. E agora nós integraremos de ambos os lados. Esse será o resultado da integração. Nesse seguinte passo, eu apenas coloquei a massa em evidência. Agora perceba que essa é a função da massa em função do tempo. Entretanto, não é isso que buscamos. Nós buscamos a função da concentração. Nós sabemos que concentração é massa sobre volume. Então, apenas dividiremos toda essa função pelo volume do tanque. E nós descobrimos que a concentração no tanque será uma constante. Perceba que eu mudei a constante, pois essa constante aqui, dividida pelo volume, vai se tornar a constante 2. Apenas isso. E essa será a nossa função. Entretanto, nós teremos que descobrir qual é o K2, pois nós temos uma condição inicial. A concentração inicial, ou seja, no tempo zero, será de 100 gramas por litro. Além disso, temos os outros valores que podem ser substituídos, como V1, que é 10 litros por minuto, V, que é 50 litros, C1, que é 10 gramas por litro. Substituindo na equação, nós teremos que 100 igual a K2 mais 10, K2 igual a 90. Dessa forma, nós temos que a nossa função será C igual a 90, exponencial de menos 0,2t mais 10. E dessa forma, nós descobrimos a função de concentração. A nossa videoaula termina por aqui. Muito obrigado pela atenção. Avaliem essa videoaula no link que tem na descrição e acompanhe sempre o nosso canal por mais videoaulas. Muito obrigado.